é a rotariana Mari France. Mari ela é nascida em Tupã, São Paulo, educadora física, graduada há 32 anos, terapeuta de Watsu e pedagogia, personal training em aulas presenciais e online, personal sênior atendimento, psicomotor com crianças com TEA e síndrome de Down. Mãe do Tiago, adora amar, dançar, poesia e vinho. Rotariana do Rotary Club de Campo Grande, Universidade, Distrito 4470. É também oficial de intercâmbio de jovens 24-25. Presidente distrital da Comissão de Companheirismo do Grupo de Companheirismo Rota Latino, 2024-25. Presidente da Comissão Distrital de Companheirismo 2023-24, idealizadora e coordenadora do projeto KMS da Saúde Física e Mental, presidente da ABROL do Mato Grosso do Sul. A Mari vai nos dar a seguinte palestra sobre longevidade, finitude, o que o Rotary tem a ver com isso. Mari, seja bem-vinda aqui ao Rotary Clube Brasília 5 de dezembro e está com a palavra. Boa tarde, presidente Valério. É uma honra poder estar com vocês. Vou falar de um assunto que, por um lado, ele é bom, né? Porque eu tenho certeza que ninguém na sala gostaria de morrer cedo, todo mundo quer longevidade. E, por um outro lado, existe um pequeno incômodo, né? Que é a questão da nossa finitude. Longevidade, finitude, Rotary, atividade física que deve estar presente no início, no meio e no final das nossas vidas. Com uma ênfase muito grande a partir do meio para o final, tá? Mas é claro que para ela estar presente no meio, eu tenho que ter tido ela lá no começo, eu tenho que ter aprendido a gostar de atividade física e de exercício. Quando nós falamos em longevidade, nós precisamos falar de alguns capitais que são muito importantes. Então, vamos a eles. Nós precisamos falar do capital da saúde. Se eu quero viver mais, eu preciso ter saúde. Eu preciso viver de uma maneira que eu tenha saúde. Eu preciso também do capital do conhecimento. Para que possamos passar bem por todas as fases da nossa vida, eu preciso conhecer as fases. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava grávida, há alguns aninhos atrás, eu e mais 3 amigas ficamos grávidas na mesma época. E aí, nós trocávamos literatura. Então, eu comprei um livro sobre parto, a outra comprou um livro sobre amamentação, uma comprou um livro sobre como criar filhos. E a gente lia e ia trocando esses livros, né? Porque, afinal de contas, era a primeira vez que estávamos grávidas. E nós queríamos nos preparar para isso. E nós fazemos isso, né? Vai nascer uma criança, a gente prepara uma casa. Será que a gente prepara uma casa para envelhecer? Não só nós, para envelhecer as pessoas que são próximas a nós, os nossos avós, os nossos pais. Será que a gente tem esse mesmo cuidado, né? E com uma certeza que é praticamente a única que a gente tem na vida, né? Que um dia a gente não vai mais estar aqui, né? O conhecimento social, que também é extremamente importante, né? Existem alguns estudos, alguns artigos que falam que se você hoje tem 50 anos e é uma pessoa feliz, você se encontra feliz, isso é devido
aos relacionamentos que você estabeleceu ao longo da sua vida. E eu costumo dizer que, assim, se na sua agenda de contatos você tem uma pessoa que você pode ligar a qualquer momento, principalmente em horários descabidos, digamos assim, e ela vai te socorrer, então, e alguém também tem o seu contato para você fazer isso, então eu falo que você já tem aí 50% de um capital social produtivo, né, e bom. E, claro, nós precisamos do capital financeiro. Eu não estou falando para ninguém deixar de fazer as coisas e só guardar dinheiro para envelhecer. Não, mas nós precisamos, principalmente quando nós não colocamos a atividade física, o exercício na nossa vida, né? Envelhecer é uma coisa que não tem preço, né? Só quem já chegou sabe que não tem preço. Mas se eu não tomar cuidado, é algo que eu vou ter muito custos, né? Remédio é uma coisa que custa caro. E vamos lá. Na opinião de vocês, quem vive mais? O homem ou as mulheres? Não é? Podem abrir o microfone e falar aí. Quem vocês acham que vivem mais? Mulher. 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 Então, nós mulheres não estamos sendo muito inteligentes, porque se nós vivemos mais, normalmente, quando nós vamos estabelecer um relacionamento mais sério, né? Quando a gente pensa em constituir família, normalmente a gente busca, existe uma tendência de buscar parceiros mais velhos. Então, quem vai cuidar da gente? Se os homens vivem menos, né? Então, a gente precisa dar uma pensadinha nisso. Só para dar uma descontraída. Boa questão. Boa questão, né? Bom, na matemática da vida, e é algo que vai influenciar muito nos próximos slides. Então, hoje, nós trabalhamos com a insuficiência familiar, né? E a insuficiência familiar não tem nada a ver com a estrutura familiar. Ela está diretamente ligada ao número de filhos. Há um tempo atrás, o número de filhos, 4, no mínimo, né? E de anos para cá, esse número de filhos foi caindo consideravelmente. Então, passou para 3, passou para 2 e passou para 1. E hoje nós temos casais que optam por não ter filhos e terem pets. Assim, não tenho nada contra pets, até tenho um bem exótico, mas assim, será que ele vai cuidar de mim? Acho, não sei. Vamos raciocinar juntos, né? Então, é algo que a gente precisa estar pensando a respeito disso, né? E o que isso vai afetar nas próximas gerações? Eu, por exemplo, eu casei e eu tive um filho. Procurei educar da melhor maneira, mas eu tive um filho, né? E eu e o meu marido, na época, nós não nos repomos, porque nós deveríamos ter pelo menos 2 filhos para repor nós 2, né? E nós tivemos um só. Então, aqui, nós vamos falar agora um pouquinho sobre grupos etários. Belkis, eu estou falando muito rápido? Você está conseguindo entender? Então, assim, se eu tenho uma insuficiência familiar, é claro que esse primeiro grupo aqui, de 0 a 14 ou 14 menos, ele, a cada ano que passa, ele cresce menos.
Aí nós temos o próximo grupo etário, de 15 a 49. Esse grupo etário é um grupo que nós temos uma mortalidade muito grande e por causas não naturais, por acidente, violência, suicídio, tá? Então, e assim, normalmente é mais em homens e homens negros e menos favorecidos economicamente, tá? Então, se eu tenho uma mortalidade muito grande aqui, é claro que este grupo aqui de 50 a 59, ele está diretamente prejudicado, né? Ele não cresce como ele deveria crescer. E se nós já passamos desse grupo de 50 a 59 e chegamos nos 60 a mais e 80 a mais, que hoje são os dois grupos etários que mais crescem no Brasil e no mundo. Hoje, no Brasil, nós temos uma população de 60 a mais, de 23 milhões de idosos. E a estimativa é que para 2050, que a nível de história é um pulo, né? Nós já estamos em 24, em 2050 seremos 76 milhões de idosos no Brasil. E aí eu pergunto para vocês, aonde estão esses idosos? Será que eles estão dentro das suas casas? Será que eles se encontram dentro dos asilos, que é um nome que a gente não gosta muito, e aí a gente pode colocar residências de longa permanência? Ou será que eles estão também dentro dos nossos clubes de Rotary? Aonde que eles estão? Vamos pensar. E quando eu falo em longevidade, quando eu falo em finitude, eu preciso falar de cultura de cuidado, né? E a cultura do cuidado, ela tem quatro pilares muito importantes. O autocuidado, que é algo que vem sendo negligenciado. Por quê? Porque nós temos uma população emocionalmente muito doente, nós temos uma população que está muito acima do peso, com muitas pessoas com doença crônica, como hipertensão, diabetes, obesidade. Então, eu entendo que o autocuidado, ele está sendo muito negligenciado. Nós temos o cuidado familiar. O cuidado familiar, ele está sendo prejudicado. Lembra aquele slide lá da matemática da vida? Então, assim, se o número de filhos está diminuindo, o número de membros numa família também está diminuindo. Eu tinha na minha família uma tia que cuidava de todo mundo. Então, quando a gente ia para o médico, a gente já chegava no médico falando, olha, eu estou com sintomas disso, porque a tia já tinha passado algumas orientações. Então, assim, se eu tenho um filho só, eu não tenho irmãos, eu não tenho tios, né? Vai ser uma família que não vai ter tios, não vai ter sobrinhos. Então, a gente precisa pensar nisso também. E o cuidado comunitário. O cuidado comunitário, ele é um cuidado que a gente chama de um cuidado comunitário pago. E nesse cuidado comunitário, nós, enquanto instituição, nós temos muito a fazer. Nós temos dentro dos nossos clubes profissionais de todas as áreas. E profissionais extremamente competentes. Nós podemos montar oficinas, cursos de como estar fazendo esse cuidado, como cuidar do outro.
E também, enquanto instituição, nós podemos atuar no cuidado constitucional, que é o nosso SUS, os hospitais da rede particular, né? Como que a gente pode? Cobrando, né? Nós temos como cobrar. E olha que o nosso SUS, nós achamos que ele não funciona muito bem, né? Mas ele é invejado por inúmeros países. Eu tenho amigos que moram fora, são brasileiros e moram fora, e quando ficam doentes, vêm para o Brasil, porque aonde eles moram, ficar doente, usar um hospital é algo muito caro. Bom, qual a diferença? Aqui nós temos duas fotos. Uma foto me diz independência e a outra foto me diz autonomia, que são duas coisas extremamente importantes para quando falamos de longevidade. Então, qual vocês acham que é autonomia e qual vocês acham que é longevidade? Que é longevidade, não, que é independência. Podem falar. Uma mulher independente. A mulher, você acha que é Autonomia. independente? Eu acho que é autonomia. O primeiro é que é independente. Tá. Então, vamos lá. Eu vou dar para vocês o significado de cada um. E aí vocês já vão entender. Então, assim, autonomia é a capacidade que eu tenho de tomar decisões, as minhas próprias decisões. E independência é a capacidade que eu tenho de realizar tarefas. Então, a primeira foto, esse rapaz, ele tem autonomia. Mas o Chico já me viu. O Chico já me viu. O primeiro rapaz, ele vai decidir se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda, se ele vai subir na árvore ou se ele vai voltar. E essa linda senhora, ela foi ao mercado sozinha. Ela fez as suas compras e está carregando. Ela precisa de independência. Independência para andar, independência para carregar as suas compras, força muscular e equilíbrio. E aí eu falo para vocês que a atividade física e o exercício, ele é um santo remédio. Para algumas doenças, ele é fundamental. Para quem tem diabetes, não fazer atividade física é um perigo, né? E a falta dela, eu já comentei com vocês, a falta dela é um custo muito alto. Vocês vão esvaziar todas as suas reservas, né? Bom, mas Mari, fazer exercício para quê? Né? O que eu ganho quando eu faço exercício? Bom, eu trouxe 6 argumentos. Atua no controle de peso, aumenta a performance intelectual e faz a neurogênese, que é a manutenção e a criação de novos neurônios. Reduz o estresse, automaticamente melhora o meu humor e me faz dormir melhor. Previne contra doenças cardíacas, circulatórias e previne e auxilia no tratamento de doenças emocionais. Prevenir não é a mesma coisa que não ter, tá? Aumenta a nossa autoestima e, se vamos viver mais, precisamos melhorar o nosso desempenho sexual. Mas, Mari, por que o exercício ele está ligado, e a atividade física está ligada com a saúde? Isso não é de hoje, gente. Em 1950, na Inglaterra, foi feito um estudo onde os motoristas de ônibus, eles infartavam mais do que os cobradores. Os motoristas de ônibus, eles ficavam o dia inteiro sentados.
E naquela época não tinha catraca no ônibus, então os cobradores andavam a viagem inteira ticando os tiques dos passageiros. E aí, eles viram que por conta desse caminhar dos cobradores, eles estavam mais preservados contra o infarto do miocárdio. E os motoristas, por ficarem o tempo todo sentados, não. Mas vem cá, você tem hora que fala de atividade física e tem hora que você fala de exercício. E qual a diferença entre os dois? A diferença é, atividade física é tudo aquilo que tira o meu corpo do repouso. E exercício é algo que eu faço de maneira programada, sistematizada, orientada, obedecendo uma regularidade. Isso é exercício. E que tipo de exercício fazer depois dos 45 anos? Os exercícios resistidos, os exercícios de força. Ah, eu preciso parar de andar de bicicleta, que eu gosto tanto, eu preciso parar de nadar? Não, você vai incluir na sua rotina as duas coisas. E por que os exercícios resistidos? Porque a partir dos 35 anos, nós temos um processo que, querendo ou não, o nosso corpo vai passar, que é a sarcopenia. O que é isso? É a perda da musculatura no seu organismo, da massa magra. Então, e o exercício que devolve e mantém a musculatura são os exercícios resistidos, os exercícios de força, os exercícios onde eu faço força. Então, eu trouxe aqui, a natação é um exercício aeróbico, alongamento, a musculação é um exercício com peso, a ginástica localizada com peso, a luta eu faço muita força também. Então, são exercícios que eu preciso, incluir na minha rotina. E tá, você falou tudo isso e não falou aonde que o Rotary entra. Olha, eu falei para vocês dos grupos que crescem mais. E eles estão dentro dos nossos clubes. E o que nós fazemos para cuidar desta população que está dentro dos nossos clubes? Nós podemos fazer ações essas que eu vou levar a informação do que está acontecendo. Nós podemos fazer inúmeros projetos para cuidar do rotariano. Nós precisamos cuidar de nós para que possamos cuidar dos outros. Aqui no distrito que eu pertenço, 4.470, no ano rotário 23-24, eu tive a grande oportunidade, a pedido do governador Paulo Branquinho, para que eu desenvolvesse um projeto que lidasse com os clubes e com os rotarianos e que envolvesse atividade física. E nós desenvolvemos, então, o KMs da Saúde Física e Mental. E o que foi esse projeto? Ele foi um projeto que todos os clubes tinham que andar, caminhar ou correr, né? Foi feito planilha, durante 10 meses, todos os clubes que se envolveram tiveram, assim, eu tive companheiro que em 10 meses pedalou 8.000 km. Eu tive companheiro que em 10 meses caminhou mais de 1.000 quilômetros. Eu tive companheiro que correu mais de 1.000 quilômetros em 10 meses, né? E isso foi premiado na nossa conferência, com título Paul Rez, com troféu, com certificado. Só que o projeto ele se finalizou em abril, no dia 30 de abril, porque a gente tinha toda uma planilha para premiar, né? Todos os clubes para premiar.
E aí, faltavam 2 meses para acabar o ano rotário. Eu não podia deixar os clubes parados. Então, nós lançamos um desafio, que foi Dourados, que era a nossa sede do distrito, rumo à sede do RI, em Evanston. Então, eu fiz um mapa e nós colocamos o percurso de saindo de Dourados, indo por toda a América do Sul, América Central, América do Norte, até chegar. Isso deu mais de 14 mil km. Durante o KMs da Saúde, nós tivemos uma competição saudável. Eu digo saudável porque nenhum companheiro perdeu. Todos ganharam por conta da atividade física. E uma das coisas que a gente também queria com o projeto era fomentar o companheirismo dentro dos clubes e dentro do distrito. Então, no desafio, nós somamos os KMs de todos os companheiros. Em vez de fazer uma competição, cada KM era somado, para que a gente conseguisse, em 2 meses, né, na verdade, 1 mês e 29 dias, que nós chegássemos a Evanston, né? Então, foi dessa maneira que no ano rotário passado, nós tentamos falar sobre levar saúde para os rotarianos do nosso distrito. Eu não sei se o governador Paulo, se ele está na sala. Mari, eu vou só te dizer que você já está com mais de 4 minutos, eu vou pedir para terminar em 2 minutinhos, tá bom? Tá, agora eu já finalizei. Então, Já? já. Dá suas últimas. Tá, eu agradeço vocês por este momento. Enquanto educadora física, eu tenho essa preocupação de estar levando saúde, qualidade de vida para todos os companheiros. E, enquanto rotariana, também é uma preocupação minha. Eu acho que a questão não é viver mais, e sim colocar mais vida em nossos anos que temos. Muito obrigada. A palavra, muito obrigado, Mari, pela sua valiosa colaboração. A senhora falou bastante sobre a atividade física. Para esse grupo de 60 anos mais, 80 a mais, talvez seja importante também a saúde mental. A senhora tem alguma experiência nessa área de saúde mental e ter feito alguma coisa? E a segunda pergunta é do colega lá de Rio Preto, e se a senhora pode disponibilizar esse projeto para outros distritos, porque ele foi interessado lá no Distrito 4480. Bom, vou começar a responder pela segunda. Claro que podemos, sim, podemos. A gente marca uma reunião, a gente explica direitinho, né? Quanto mais distrito replicarem o projeto, mais rotarianos vão sair ganhando. A segunda coisa, eu sou educadora física, então, enquanto educadora física, a gente estuda muito para atender os nossos alunos, né? E sou psicopedagoga, então a gente também estuda muito nessa área, trabalhando especificamente com saúde mental, não, mas a gente trabalha com o esporte, com atividade física, que isso leva uma melhoria da sua saúde mental, por conta de todos os hormônios que são liberados, né, dos neurotransmissores que são liberados. Boa tarde, presidente. Quero, em seu nome, cumprimentar todas as pessoas que se fazem presentes nessa sala virtual. Na verdade, não é uma pergunta, sabe? Eu quero parabenizar a Mari, né? E agradecê-la, né? Pelo projeto desenvolvido no ano passado. Eu quero dizer que, quando eu fui escolhido para ser governador do distrito, a nossa preocupação era cuidar
cuidar do rotariano, né? Cuidar da saúde física dos rotarianos. Nós elaboramos esse projeto e quando nós chegamos para receber a instrução nos Estados Unidos, eu vi o presidente Gordon falando como iniciativa número 1, cuidar da saúde mental dos rotarianos, né? E isso me deixou muito feliz, porque cuidar da saúde física, nós estamos cuidando da saúde mental. E nós, então, desenvolvemos esse projeto, encabeçado pela companheira Mari França, e que foi um sucesso no distrito e até fora dele. Não só cuidando da saúde física e mental das pessoas, mas também fomentando o companheirismo. Nós temos diversas histórias, eu não vou ter tempo aqui de contar, né? Nós tivemos diversas histórias de fomento do companheirismo, né, dentro dos clubes, né? Extrapolando isso, saindo da área dos clubes, saindo da área do distrito, e exemplo está aí, companheiro pedindo este projeto, e realmente foi um sucesso, né, casando, né, aquilo que nós pensávamos de cuidar dos rotarianos com aquilo que o presidente Gordon pediu, né, como iniciativa número 1, cuidar da saúde mental das pessoas. Então, é só realmente para parabenizar as palestras da Mari, sempre muito propícias, né? E parabenizá-la mais uma vez pelo desenvolvimento do projeto no Ano Rotável, tá bom? Obrigado e sucesso para vocês. Obrigada. Não tenho pergunta, mas só para agradecer, que realmente foi uma palestra muito boa e que todos os clubes possam fazer isso, porque vai melhorar a saúde de todos os rotarianos, né? Não só os de mais idosos, mas os outros também, porque realmente eu deixei de fazer, eu tenho diabetes, deixei de fazer natação e agora, com essa palestra da Mari, vou voltar ao SESC fazer natação e todos realmente ficarem entusiasmados e isso seja divulgado em todo o Brasil e em todo o mundo. Boa tarde, Mari. Boa Eu tarde. adorei sua fala foi muito legal. A gente não tem nenhuma pergunta, não, só tem reflexão para ver como é que dá conta de fazer exercício físico numa condição ruim da coluna. Então, se você faz exercício, piora da coluna. Se você não faz exercício, daí engorda isso e aquilo. Mas, enfim, a gente vai achar aí um meio termo da questão. Mas em relação à coluna, é assim, o exercício a gente precisa sempre procurar, primeiro, ir ao médico, né, para saber se você está apto para fazer exercício. Segundo, é nunca esconder do seu professor. Às vezes o aluno tende a esconder o que tem, achando que assim o professor vai falar que ele pode fazer tudo. Não, quando eu sei o que um aluno tem, eu vou adaptar o treino para as condições dele, né? Esse é o trabalho do professor e não é porque hoje tem personal, esse é o trabalho do professor de educação física. É pegar o seu aluno, saber das particularidades do seu aluno e aí montar um treino para ele de acordo com a necessidade dele. E fazer também um trabalho paralelo junto aos médicos, né? Se ele tem um médico, entrar em contato, conversar com o médico dele, expor o seu trabalho para ele, né? Eu sou de uma geração de professores onde cuidar do aluno era muito importante, mais importante do que saber fazer coreografia para um exercício. Eu estou lidando com corpos, eu estou lidando com pessoas e estou lidando com saúde. Isso mesmo, você está falando uma coisa com relação a esse seu projeto do Rotary, que eu sempre falei, eu sou professora dentro da escola, eu falei, gente, por que os alunos têm educação física e exercício e os professores não têm? Deveria ter um horário para os professores. Daí o professor fica adoentado por conta de uma série de questões e daí, se ele tivesse feito o exercício, né, talvez tivesse evitado. Mas é isso, muito obrigada, querida. Um grande abraço. Uma ótima ideia sua. E vamos dar a continuidade. Agradeço a todos.
Passo a palavra para o nosso querido diretor de protocolo. Muito bem. Mari France, você vai receber esse certificado que está aí na tela, você vai receber virtualmente. O Rotary Clube Brasília, 5 de dezembro, Distrito 4530. Agradecendo a sua colaboração por ter desenvolvido com maestria e competência o tema longevidade, finitude, o que o Rotary tem a ver com isso. Você tem 2 minutos para as suas considerações finais. Bom, como a gente conversou sobre longevidade, finitude, então, assim, como eu quero envelhecer? Acho que isso é uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? Como eu quero envelhecer? No Japão, nos 3 últimos anos de vida de um idoso, ele precisa de cuidados especiais. No Brasil, nos últimos 11 anos de vida, ele precisa de cuidados especiais. Trabalhar a musculatura das pernas, ela me deixa longe da demência. Isso não quer dizer que eu não vá ter, isso quer dizer que eu vou ficar mais longe dela. Isso é muito fácil entender por quê. Porque nas nossas pernas estão as nossas panturrilhas. E a nossa panturrilha é o nosso segundo coração. Então, todo o sangue que desce, ele precisa subir. Então, eu brinco com os meus alunos, a gente pode ter o abdômen flácido, mas a panturrilha tem que estar tinindo, ela tem que estar muito boa, porque isso vai melhorar a minha oxigenação no cérebro também. O exercício faz isso. Então, vamos pensar, quando nós rotarianos pensamos em idosos, nós pensamos em fazer um projeto para levar uma ação para levar fraldas geriátricas aos asilos, às residências de longa permanência. Vamos voltar esse olhar para dentro dos nossos clubes, porque essa população, né, eu espero chegar lá, tô ali, ó, 1 ano e meio, né, eu espero chegar lá, essa população está dentro dos nossos clubes. Então, vamos cuidar do que o Rotary tem de mais importante, que é o rotariano. Vamos cuidar da saúde do rotariano, para que assim a gente conseguir fazer os lindos projetos que todos os clubes fazem. Renovando e compartilhando o orgulho de ser rotariano, e com isso a gente hoje, exatamente 1h32, quinta-feira, 11 de julho, saudando o Pavilhão Nacional e batendo o sino, a gente dá por encerrada mais uma